Boa noite, Igreja de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos nesta quarta-feira em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar inicialmente? Deus de poder, Deus de graça, nós bendizemos o Teu nome por estarmos aqui. Invocamos o Senhor, o único Deus vivo, verdadeiro, soberano, aquele que era, que é e que há de vir. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem servimos. Bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o Senhor esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor por esta noite. Vamos abrir um texto inicial em Atos, capítulo 17. Atos 17, de 22 a 28. Atos 17, de 22 a 28, o discurso de Paulo em Atenas. O texto nos diz: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois este, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Até o versículo 28, um texto maravilhoso da parte do Senhor, pelo servo Paulo, que nos fala da grandeza do Senhor ali, esse Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Senhor do céu e da terra, esse Deus que servimos e adoramos, e ao qual agora estaremos agradecendo as bênçãos, tudo que Ele tem feito por nós, a salvação em Cristo. Quantas bênçãos! Também colocando diante do Senhor as nossas ansiedades, enfermidades, famílias. Vamos orar a esse Pai, a esse Deus, que a Igreja de Cristo neste momento se aproxime dele e coloque diante do altar do Senhor, também confessando os nossos pecados, diante deste que é santo e que é puro. Oremos silenciosamente, como fazemos sempre, entregando ao Senhor nossas adorações, súplicas e clamores, e que o Senhor, na sua grandeza, como lemos neste texto, o Senhor esteja sendo propício às nossas orações e louvores. Oremos. Senhor Pai, Deus eterno, reconhecemos a Tua grandeza, conforme lemos neste texto, no qual o Teu servo apresenta a Tua soberania. Louvado o Teu nome, porque Tu és Deus Criador, abençoador, Deus que perdoa pecados, que restaura a alma, a vida, a família. Colocamos diante de Ti, neste momento, as adorações do Teu povo, as súplicas, clamores, ó Pai. Bendito o Teu nome pela salvação em Cristo. Louvado o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que por nós tudo executa. Glorificamos o Senhor pelo trabalho, pelo pão de cada dia,
pelo sustento que o Senhor tem nos concedido, Senhor, cotidianamente. Também exaltamos o teu nome porque o Senhor é poderoso para curar, renovar, restaurar. Que assim o Senhor esteja fazendo obra maravilhosa sobre nós, pois de ti carecemos e de ti precisamos. Olha, Senhor, pelos que estão nos hospitais, nos leitos, visita os que estão em tratamentos diversos, que o Senhor, ó Deus, ordene bênção, graça, restauradora, curadora sobre o teu povo. Também, ó Deus, tenha misericórdia dos desempregados, daqueles que precisam de uma porta aberta, que o Senhor conceda trabalho, prosperidade ao teu povo, que o Senhor também visite os lares, tu que és o Deus da família, Senhor. Restaure os lares dos nossos irmãos e irmãs, abençoe as vidas dos teus servos e servas, daqueles que carecem, Senhor, de uma luz do Senhor, de uma direção em seus caminhos. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja operando maravilhosamente nas vidas, nos lares, concedendo graça, luz e direção. Pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o teu eterno poder, que em nós opera, é o que diz a tua palavra. Abençoe a tua igreja espalhada neste mundo, servos e servas do Senhor. Igreja muitas vezes sofredora, perseguida, missionários e servos do Senhor. Conceda a tua graça, teu livramento, a tua paz. Também, ó Deus, aos líderes da tua igreja, pastores, de luz, direção e instrução, presbíteros, diáconos, os irmãos que atuam nas diversas obras da tua igreja. Habilite um povo que glorifique o teu nome nas ações da tua igreja. Dê graça, luz, dê, ó Deus, discernimento para que possamos fazer o melhor para a glória do teu nome. Olhe pelas nossas ansiedades, toma nas tuas mãos nesta noite as orações, pedidos, e ordena graças, Senhor, e respostas do Senhor sobre os nossos irmãos e irmãs, sobre a igreja de Jesus. Nós glorificamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, um segundo texto que leremos está em Gênesis capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler dos versículos 26 a 31. Gênesis 1, de 26 a 31. O texto nos diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em quem há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até este versículo do texto do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus de amor, Deus de graça, que o Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo nos ilumine, pois sem ti nós nada podemos fazer e dependemos totalmente do Senhor para entendermos os mistérios e a grandeza da tua palavra.
Nós te clamamos, perdoa os nossos pecados e nos dê luz, para que possamos aprender de ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, há uma teoria popular que diz que Deus nos criou porque ele se sentia sozinho. Mas seria um absurdo imaginar que Deus precisasse de seres humanos para preencher um vazio em seu ser. Na realidade, é o homem que possui esse vazio em decorrência da queda. Como poderia a Divina Trindade sentir-se só? A Trindade basta por si mesma, pois há nela um perfeito relacionamento de amor. Não é Deus quem está sozinho sem o ser humano. Na realidade, é o ser humano que está sozinho sem Deus. Repetindo, né? Não é Deus quem está sozinho sem o ser humano. É o ser humano quem está sozinho sem Deus. Devemos buscar, então, o propósito da criação de Deus na ideia de relacionamento. E nós queremos conversar com a Igreja de Cristo neste dia sobre o propósito da criação a partir desse eixo do relacionamento. Um primeiro aspecto que podemos observar neste propósito da criação do Senhor, dentro da dimensão ou atrelado à dimensão do relacionamento, é que a criação é para o louvor da sua glória, o louvor da glória de Deus. Alguém pode pensar que essa discussão não tem muita importância, mas na realidade, irmãos, dela depende a nossa visão da criação e do próprio homem. Afinal, a criação está centrada no homem ou está centrada em Deus? É uma pergunta. A criação estaria centrada no homem ou em Deus? Na realidade, Deus existe para o nosso propósito. E outra pergunta é: Deus existe para o nosso propósito ou nós existimos para o propósito dele? A resposta bíblica é que nós existimos por causa dele. Nós existimos pelo propósito do Senhor e para o louvor da sua glória. A Escritura, irmãos e irmãs, diz que Deus tem prazer em suas obras. Nós lemos isso na palavra do Senhor. O Salmo 104 diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte Deus por suas obras. Olha que maravilhoso isso. Exulte Deus por suas obras. Como um artista se alegra em sua obra, assim o Senhor também se alegra nas coisas que criou. Ou seja, todas as coisas existem por causa dele e não por nossa causa. Todas as coisas existem por causa do Senhor, não por nossa causa. Qual é o fim principal do homem? Esta pergunta é a número 1 do breve catecismo. E qual é a resposta a esta pergunta? Nós temos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na realidade, então, nós existimos para glorificá-lo e para nos alegrarmos nele. Deus nos criou para ter prazer em nós e nós, da mesma forma, devemos ter prazer nele. É por isso que nos foram dados os prazeres terrestres. Eles servem para nos elevar o sentido para a verdadeira alegria em Deus. Os prazeres que o Senhor nos deu dentro da sua santa vontade para conduzir-nos a Ele mesmo. Mas talvez haja um questionamento sobre a ideia dos prazeres. Nós não somos ensinados a abandonar o mundo
e também abandonarmos os prazeres é uma pergunta que geralmente se faz, não é? Num entendimento equivocado, aquilo que Deus dá para alegrar o nosso coração. Na realidade, irmãos, o problema é a rebelião do mundo e da humanidade contra o Senhor, contra o seu Criador. Um antigo culto, conhecido como maniqueísmo, que foi grandemente influenciado por outra linha chamada gnosticismo, afirmava que toda matéria era má e que somente o espírito era puro. Toda matéria é má, só o espírito é bom, só o espírito é puro, dizia esta linha, e muitos ainda creem nisso. Dessa forma, o corpo, a inteligência, os apetites físicos eram inerentemente demoníacos. Contra isso, o calvinismo, com base na palavra do Senhor e na Escritura, afirmou que toda a depravação ou os pecados que surgem dela não se levantam da natureza humana, mas da corrupção dessa natureza. Não é da natureza humana, mas da corrupção dessa natureza. Portanto, não são naturais, mas completamente anormais. Nós precisamos entender, então, as coisas na dimensão bíblica, aquilo que Deus criou, a partir de um entendimento inteligente, iluminado pela graça e pelo Espírito do Senhor. O problema não é a matéria, mas o pecado. Precisamos considerar o propósito de nossa criação, então, como centrado em Deus. Ele nos fez para quê? Ele nos fez para louvor da sua glória. E somente, irmãos e irmãs, quando entendemos isso, é que podemos compreender o significado de diversos âmbitos da vida, como, por exemplo, o significado do trabalho, o significado do lazer, o significado do prazer, do próprio prazer, também das restrições, da vida, da morte, do riso e do temor. A criação, então, mostra que Deus tem um imenso propósito para a vida de cada um de nós, de cada ser humano, que é chamado para ser um imitador de Deus. Um outro aspecto que podemos abordar a partir deste estudo é criação e relacionamento, já que nós entendemos que o propósito do Senhor está na concepção e no eixo do relacionamento. Deus, então, ele idealizou para a coroa da sua criação 3 relacionamentos que tornariam completo o sentido da existência humana. Vamos entender esses relacionamentos, que eles são o espiritual, o social e o cultural. Talvez o irmão, a irmã já tenha estudado sobre isso, mas é sempre bom retornarmos a esta compreensão. E estes relacionamentos também são tratados pela teologia como mandatos. Os mandatos espiritual, social e cultural. Na integração desses elementos, o homem encontra sua plena realização e felicidade. Então, na integração desses elementos dos mandatos espiritual, social e cultural, o homem encontra sua plena realização. E felicidade é o que nós temos no texto aí, que vimos em Gênesis, ligado àquele texto de Paulo lá, quando ele fala acerca da criação, que Deus criou, que Deus mantém, que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos ver então esse primeiro aspecto,
que é o mandato espiritual. O que é mandato espiritual? Ou relacionamento espiritual? Porque nele encontramos realização. Vejamos, o mandato espiritual fala de nosso relacionamento pessoal com Deus. Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Os momentos de oração, os momentos de leitura da palavra, os momentos nos quais você se coloca diante do Pai, clamando por perdão, clamando também pelas necessidades da sua vida, da sua casa. Esse relacionamento, ele precisa ser o mais importante para nós, pois é a base de todos os demais relacionamentos. Deus deve ocupar o lugar central em nossa vida. Será que Deus tem sido o centro da minha vida dentro deste mandato espiritual? O alvo principal de obedecer ao mandato espiritual consiste em gradualmente conhecer, aceitar e crer na realidade da presença do nosso Deus, o Deus Trino, em todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas. O Senhor está presente em todas as áreas das nossas vidas. Então, nós somos incitados, direcionados a desenvolvermos este relacionamento, também chamado de mandato espiritual, o mais importante dos três. Não existe área da vida ou aspecto que o Senhor não conheça, que o Senhor não compreenda, Ele não veja. Deus domina sobre todas as coisas e nós precisamos nos submeter a Ele. E este mandato espiritual, Ele nos ensina acerca dessa dimensão. Então, dentro do criação e relacionamento, nós temos estes aspectos. E o primeiro é o mandato espiritual. Mas, Igreja de Cristo, a partir dessa análise, nós temos também o segundo, que é o mandato social. O que seria isso? O que seria o mandato social? O aspecto espiritual, que nós vimos em primeiro momento, ele precisa transbordar para todos os demais aspectos da vida, da nossa vida e do nosso cotidiano. Especialmente para o próximo relacionamento que Deus instituiu, o relacionamento familiar. Como está a sua família? Como está a sua casa? Aqui nós temos o relacionamento familiar, que também é chamado de mandato social. Mandato social ou familiar. A responsabilidade social do homem é uma bênção. É uma bênção do Senhor para a nossa vida. Nós lemos no texto de Gênesis assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É o que nós vemos aí em Gênesis. Então, irmãos e irmãs, Deus lhes deu a bênção e nos deu a bênção de sermos fecundos, podermos multiplicar, povoar a terra, também a fim de dominá-la. Portanto, o mandato de constituir família, ter filhos, educá-los, ter um lar, uma casa, no caminho do Senhor, na realidade, é uma grande bênção. Você tem entendido isso? A sua família como uma grande bênção dentro deste chamado mandato social? Deus então ordena que nós nos responsabilizemos pela nossa casa, pelo nosso lar, honremos os nossos pais, tenhamos cuidados com os idosos dentro do lar, estejamos olhando pelos cônjuges, pelos filhos, os filhos também pelos pais, na linha da obediência, os pais para com os filhos dentro da concepção
do cuidado, do zelo. Isso é importante, irmãos, e percebemos. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, o mandato é espiritual, dentro do propósito de Deus, na criação humana, na dimensão do relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. O mandato espiritual dele deriva os demais. O segundo, o mandato social, que está diretamente ligado à nossa família, à nossa casa, ao nosso lar. Então, nós podemos, a partir daí, trabalharmos e entendermos também a importância do terceiro mandato. Tudo isso com base no texto lido, que nós vimos aqui em Gênesis e também lá no discurso de Paulo. Então, temos o terceiro nível, que é o mandato cultural. Afinal, estamos inseridos numa sociedade. A família é a unidade básica mais importante e ordenada por Deus dentro da sociedade. A partir da família, submissa a Deus, o ser humano deveria, então, desenvolver o terceiro mandato, que é esse que estamos vendo, chamado mandato cultural. Então, espiritual, Deus; social, família; cultural, sociedade. Esse mandato cultural engloba a vida, chamada vida comum. Deus disse ao homem que sujeitasse a terra e dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, coube ao ser humano ser o administrador de todos os bens que Deus lhe confiou. Mandato cultural, o administrador de todos os bens que Deus lhe confiou. O trabalho, por exemplo, o seu trabalho diário, a sua lida diária, a minha também, esse trabalho se encaixa dentro dessa ideia do mandato cultural. Aquilo que você faz na faculdade, os seus estudos, na sua escola, os seus compromissos nos aspectos culturais do dia a dia. Dons de suprema importância que o Senhor nos concede. Esse mandato cultural tem implicações diversas na sociedade, na vida econômica, nas questões culturais, ecológicas, de cuidado com a natureza, com o ambiente no qual estamos inseridos. Mas, irmãos, grande importância temos do mandato cultural e tudo isso precisa estar debaixo do mandato espiritual, nosso relacionamento com o Senhor. Geralmente, e isso é um erro, as pessoas fazem uma grande distinção entre o que é secular e o que é sagrado, dividindo e repartindo as coisas. Aquilo é sagrado, aquilo é secular. O fato é que a obediência ao mandato cultural está diretamente ou intimamente ligado à obediência aos outros mandatos, tanto o social com respeito à família e ao espiritual ao nosso Deus Criador, Senhor dos céus e terra. Deus é o Criador de tudo. Foi Ele quem nos deu todos esses aspectos culturais também e todos os aspectos da criação dentro da linha cultural, de onde existimos, vivemos. Queridos irmãos, hoje estamos vendo o propósito de Deus na criação, os propósitos de Deus na sua criação. E entendemos que ele está diretamente ligado à ideia de relacionamento. E nós vimos dentro desse relacionamento os três mandatos: espiritual, social e cultural, a partir dessas ordenanças de Gênesis. Concluindo, então, nosso estudo desta noite, nós temos que Deus quer ser honrado, servido e adorado em todas as esferas da nossa vida. As pessoas não devem separar as dimensões
espirituais, sociais e culturais da vida. Não podemos separar, mas considerar todos esses aspectos como uma unidade, pois tudo está debaixo do domínio e soberania de Deus. Todos os aspectos da vida são estabelecidos por Deus e lhe pertencem, para a honra e glória do Senhor. Deus os abençoe, que Deus sempre nos dê luz para entendermos a sua palavra. Amém.